Então vamos agora tratar do processo conhecido como modelagem de sistemas. A ideia é, eu quero construir as equações que conectam informações chamadas de saída, que é a informação que eu quero conhecer, a partir de informações chamadas de entrada, que são as informações que eu tenho à mão, tá certo? Esse processo de modelagem é o que permite a gente ter justamente a descrição matemática de um sistema, para a gente poder estudá-lo, para a gente poder aprimorá-lo segundo algum critério. Tá? Então, eu vou fazer uma série de exemplos para a gente entender como esse processo de modelagem se dá, e depois a gente tece comentários mais objetivos, tá certo? Então, veja, no primeiro problema eu estou considerando o processo de navegação de barcos, ou seja, imagine que eu quero construir uma caixa, por exemplo, um mostrador, que diga ao piloto a direção e a velocidade do barco. Então vamos começar aqui, fazer uma vista superior para vocês terem uma ideia do que eu estou tratando. Então aqui uma embarcação, vista de cima, certo? E eu quero saber, eu quero construir um aparelho que mostre a direção do barco e a sua velocidade. Tá? Informações instantâneas. Então, num determinado tempo, instante de tempo, qual a velocidade e direção do barco. Tá? Vou colocar aqui V, e aqui vamos chamar de D, por exemplo. Tá certo? Bom, para obter isso, tá certo? Eu preciso ler algumas informações. Então, vamos dizer que eu tenho sensores que vão me dizer, primeiro, sensor do motor, qual o empuxo do barco. Então, vamos colocar aqui uma hélice, tá certo? Claro que essa hélice está atrelada ao motor, eu tenho que saber qual o empuxo que ela está gerando, tá certo? Outra coisa, eu tenho que saber qual que é a direção dos lemes. Vamos dizer que é uma embarcação com dois lemes simétricos, os dois se movem ao mesmo tempo, têm a mesma dimensão, certo? Então eu tenho que saber para onde esses lemes estão apontando, certo? Eu vou fazer aqui algumas flechinhas, né? Vou pôr aqui um F, vamos pôr aqui um L, para ser a direção do leme, tá certo? E além disso, eu preciso ter, por exemplo, já que ele está sobre um fluido, um rio, mar, eu preciso saber para onde essa correnteza está apontando, tá certo? E com que velocidade. Tá? Vou colocar aqui VC e DC. Bom, para ligar essas variáveis vermelhas às azuis, eu vou ter que utilizar física, por exemplo, ou dinâmica dos fluidos. Qual o comportamento de uma embarcação quando ela flutua sobre um fluido? Uma certa densidade. Veja que eu não coloquei densidade, a princípio, sobre um fluido. E quais as equações de movimento do corpus, né? A toda ação, uma reação, as leis de Newton. Quem já fez mecânica dos fluidos sabe que essas equações aqui não são triviais, tá certo? Muitas vezes a gente tem que simplificar bastante a equação, fazer considerações como densidade constante, como viscosidade irrelevante, ou o que quer que seja, para a gente poder minimamente escrever equações. As equações de movimento são simples se a gente considerar a embarcação um ponto, tá certo? Como a embarcação pode ter uma dimensão que afete a descrição pontual da mecânica dos corpos, talvez fique mais complicado. E pode ser que eu precise, se eu quiser um grau de precisão maior nessas grandezas V e D, tá certo? Eu vou ter um custo de talvez acrescentar mais entradas que não estão colocadas aqui. Talvez eu precise saber qual a velocidade do vento, que eu não coloquei aqui, tá certo? Dependendo da dimensão dessa embarcação, tá certo?
Então vejam, escrever as equações que ligam entradas e saídas pode se tornar mais ou menos complexo à medida que eu precise aumentar a precisão das informações de saída, tá certo? Eu posso ter incerteza nos medidores. Então, veja, há um grau de complexidade que torna, muitas vezes, inviável a descrição do sistema, tá certo? Aí a gente vai ter um trade-off, um compromisso entre o que eu tenho disponível e como eu posso descrever essas relações, certo? Muitas vezes eu tenho que utilizar métodos numéricos. Eu até consigo escrever as equações, só que para resolvê-las tem que usar métodos numéricos. Tá? Só para a gente colocar o grau de dificuldade atrelado ao grau de sucesso e precisão dos resultados. Outra, mais um problema mecânico, tá? Só para a gente ilustrar aqui as nossas ideias de modelagem. Tá? Suspensão, problema de suspensão. Então imagine um veículo. Aqui está o chassi do veículo. E qual é a função da suspensão? Veja, se eu tivesse aqui, vou colocar aqui bem grotescamente as rodas, tá, gente? Só para poder facilitar aqui o desenho. Se eu não tiver suspensão, ou seja, se a ligação entre o chassi, onde eu estou, e as rodas fosse uma barra rígida, qualquer qualquer alteração do perfil do terreno seria transmitida instantaneamente para o passageiro, ou seja, seria um veículo extremamente desconfortável. Então, o que o pessoal da mecânica faz? Em vez dessas barras rígidas, coloca-se uma mola e um amortecedor. Aqui está um desenho, só para a gente entender, em paralelo. Então, a mola vai transmitir esse solavanco de maneira mais suave e o amortecedor vai controlar o movimento dessa mola para impedir que ela fique saltitando, tá certo? Bom, isso é só para quem não é de mecânica entender a situação. Então, como é que o pessoal de mecânica modela esse sistema de amortecimento? Para depois projetar um sistema ótimo de amortecimento, certo? Primeiro, a ideia toda é o seguinte: eu vou medir a distância da roda em relação ao terreno, tá certo? E eu quero calcular qual é a. Vou colocar aqui. A distância entre o chassi e o terreno. De tal forma que eu gere um sistema onde a distância do. Bom, o chassi vai permanecer o mais estático possível, tá certo? Ou seja, ele não deve perder esta posição, tá certo? Essa dimensão, enquanto que a roda fica seguindo o terreno. Então, a ideia toda é, num certo instante eu vou ter a roda nessa posição, no outro instante a roda nessa posição, e o chassi permanece, entre aspas, estático, né? Sem movimento relativo, para que eu, como passageiro, não sinta as trepidações ou as irregularidades do terreno, certo? Essa é a ideia central. Por que eu escrevo essa equação? Uma vez conhecida essa equação, aí eu parto para a otimização. Qual a melhor mola? Qual o melhor amortecedor? Como é que eu vou compor isso? E muitas vezes o projetista tem que ter uma relação do tipo qual seria o melhor par mola amortecedor para um terreno, por exemplo, com muita irregularidade ou para um terreno com uma irregularidade mais suave, ou seja, a frequência das irregularidades maior, a frequência das irregularidades menor. Por quê?
Muitas vezes esse sistema está preparado para esse tipo de terreno, mas sofre nesse segundo tipo de terreno. Bom, para isso entra, com o avanço da tecnologia, entra em cena a suspensão ativa. Tá? Vou colocar aqui do outro lado. Na suspensão ativa, eu tenho um reservatório de óleo, por exemplo, que eu injeto ou retiro o óleo do amortecedor utilizando um programinha de computador dentro da central do carro, que mede, por exemplo, outras variáveis, por exemplo, qual a quantidade de pessoas dentro do carro, qual o perfil aerodinâmico do veículo, para que esse controlador injete mais ou menos óleo e adapte o sistema de amortecimento, de suspensão do veículo a diferentes tipos de terreno. Tá certo? Para quem tiver curiosidade, procure no YouTube um vídeo sobre o sistema de suspensão da Bose. A Bose é uma empresa que produz equipamento de som, mas, se não me engano, década de 80, 90, não me recordo a data, produziam uma suspensão ativa, tá? Que basicamente tornava o chassi, vamos chamar imóvel, ele está seguindo a direção do veículo, mas na direção vertical ele permanecia estático, sem movimentação na componente vertical. Deem uma olhada, vocês vão ficar impressionados com o que a tecnologia pode fazer, tá certo? Mas mesmo a Bose teve que escrever equações relacionando essas informações captadas do perfil do solo, do tipo de veículo, das características aerodinâmicas e dos próprios equipamentos que eles utilizaram para fazer essa suspensão ativa. Outro exemplo que eu coloco aqui para vocês, dimensionamento de pontes, o pessoal de engenharia civil. Então eles constroem equações que descrevem o movimento da ponte, né? De uma ponte. Então imagine aqui uma ponte estaiada. Eles precisam descrever as equações para saber se o projeto deles vai funcionar. E aqui mais eu coloco, imagine que essa ponte está sujeita a vento, tá certo? E esse vento vai afetar a dinâmica da ponte. O exemplo típico de mau projeto é a ponte Tacoma. Procurem vídeos na internet onde você vê que um vento com velocidade não tão significativa fez com que a ponte oscilasse até a sua destruição. Por quê? As características de ressonância da ponte, as frequências de vibração natural da ponte entraram em ressonância com o movimento oscilatório do vento naquele dia fatídico. Tá certo? Então, novamente, um mau projeto, mesmo relacionando informações disponíveis com informações desejadas, foi incapaz de prever o movimento efetivo, a destruição da ponte. E, só para ilustrar aqui um último exemplo não elétrico, né? Agora, corpo humano. Basicamente, indústria farmacêutica. Modelagem de remédio. Então, a ideia toda é o seguinte: o corpo humano, quando recebe algum medicamento, alguma comida, ele absorve esse medicamento, esse remédio, e vai eliminando ele progressivamente, tá certo? Então, veja, quando eu estou doente, vamos dizer que se determine qual o remédio que ataca essa doença, tá certo? Então, se você pegar uma bula, você vai ver que o projetista do remédio descreveu
tome o remédio a uma certa frequência. Por quê? Qual que é a ideia toda? Quando eu estou doente, eu preciso ter uma substância, um medicamento dentro do meu corpo agindo constantemente para que o problema seja sanado. Então veja, o cenário ideal seria que talvez eu tomasse um remédio de minuto em minuto numa dose pequena. Então vou colocar aqui, ó, dose pequena, alta frequência. Vamos imaginar aqui, ó, a cada 1 minuto tome 1 miligrama de um remédio, tá certo? Só que o que acontece? O paciente não vai aguentar tomar um remédio a cada minuto. Então, o que o projetista faz? Eu faço uma dose maior, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, 1 miligrama. Então, faz o seguinte, tome 1 quilo do remédio uma vez por semana. Ou seja, a uma baixa frequência. Ora, esse remédio pode fazer efeito, o mesmo efeito que 1 miligrama. Só que eu vou tomar uma dose tão concentrada no início que talvez eu gere outras consequências que não somente atacar o problema. Então veja, entre esses dois patamares, a indústria farmacêutica tenta definir uma dose suficiente para que a concentração dessa dose no corpo se estenda por o máximo de tempo possível, até a próxima dose, tá certo? Então veja, o que o projetista quer? Ele quer saber qual a dose que alimenta o seu sistema de equações para indicar qual é a concentração que esse remédio vai ter no corpo ao longo do tempo, para ele poder definir qual é a dose ótima a uma frequência ótima do ponto de vista do paciente. O paciente quer tomar menos remédio, mas o suficiente para atacar o problema. A indústria farmacêutica utiliza-se do quê? Equação de infusão e eliminação de medicamento, ou seja, como o corpo se comporta para o medicamento, como é que ele absorve esse medicamento e elimina também parcela desse medicamento, e qual é a farmacocinética do medicamento, como é que o medicamento age no corpo, age em relação à doença. Então veja, também existe a equação diferencial na indústria farmacêutica para fazer essas modelagens. Então, geralmente o que acontece? A modelagem de sistemas, que é o processo de obter o que a gente considera como sistema, né, as equações, é obter equações que ligam excitação e resposta desejada. Geralmente, aqui eu coloquei íntegro diferenciais, porque pode ter alguma integral, mas a gente sabe que dependendo da circunstância, mas na maioria dos casos a gente consegue construir equações diferenciais. Por exemplo, as EDOs, equações diferenciais ordinárias, lineares, não lineares, coeficientes constantes ou não. Só que qual o problema aqui de tudo isso? A gente pode fazer uma equação ou gerar um conjunto de equações o mais detalhado possível, só que vai ser tão complicado resolvê-la que ela se torna inútil. Então, o que a gente acaba lançando mão é de simplificações, aproximações ou, eventualmente, tratamento estocástico. Por exemplo, o pessoal da Embraer, quando projetou o Tucano, que é um turbo-hélice, para dar o sentimento de jato para o piloto, eles fizeram um tratamento estocástico das equações que conectavam os equipamentos manche e outros equipamentos que o piloto tem acesso a o motor turbo-hélice para dar o sentimento. Então veja, a gente utiliza o ferramental matemático e estatístico disponível para a gente poder trabalhar e modelar os nossos sistemas, para estudar o comportamento de um sistema físico, para aprimorar uma máquina e etc.